como joga, ou como pode jogar o time de Kleber Xavier baseado em Tite, em Adenor Bach? Vamos lá, Marcão. O Kleber Xavier também ele deu uma entrevista à Gazeta contando como pretende jogar e com base no estilo de jogo que foi ele com o Tite, e nessa sua entrevista vamos ao estilo de jogo que ele pretende adotar no Santos. Vamos lá. Ofensivamente, ele disse que gostaria de ter uma equipe agressiva, rápida, flexível. E além disso, ele comentou que não gosta de jogo direto, ou seja, não teremos bolas longas no ataque do Santos, aquela transição da zaga para o ataque. Dificilmente veremos isso na Vila Belmiro. E defensivamente, Thiago? Então, defensivamente, ele pretende colocar a equipe de uma forma organizada, que tenha pressão alta e verticabilidade, para que a equipe consiga recuperar rapidamente a posse da bola. Inclusive, eu separei as aspas que ele usou para a gente também se basear nessa formação. Ó, abre aspas para o Kleber Xavier em entrevista à Gazeta. Eu quero um time vertical, de ataque vertical, que seja agressivo, flexível na forma de atacar e que atinja rápido o campo adversário. Não gosto de um jogo direto, de bola longa. Claro que às vezes é necessário, mas eu gosto de um jogo construído em parte a parte ofensivamente. E defensivamente? Abre aspas novamente para o Kleber Xavier. Em parte defensiva, tem que ser organizado e que pressione alto. E que roube a bola o mais rápido possível. Tem que saber trabalhar de todas as formas, independente de qual desenho. Ser vertical e buscar o ataque o mais rápido possível. Ser um time agressivo e que busque a vitória. O futebol moderno pede muito desse estilo de jogo. Fecha aspas para o Kleber Xavier. Tá aí o Kleber Xavier, e ainda colocando aqui algumas características, né, do time, da forma como ele gosta de jogar, Thiago. Agressivo. Então, um time que marque muito, né? Um time que realmente tem uma postura agressiva em campo, um time rápido, flexível, com variações, né, de posição entre os jogadores, sem jogo direto, ou seja, sem bolas longas, o que particularmente me agrada. E é um desafio, Thiago, até pegar essa primeira parte aqui, né? E é um desafio pro treinador Kleber Xavier, porque o Santos tem dificuldade para ficar com a bola, para trocar passes, né, Thiago? A gente percebe que muitas vezes, até por não ter um time tão bem organizado em campo, por não ter linhas compactadas, por não ter essa transição tão bem feita entre defesa e ataque, o Santos entrega a bola para o adversário. Justamente para ter somente a obrigação de contra-atacar, né? O Santos, muitas vezes, cede a bola para o adversário porque não consegue fazer tudo isso que o Kleber Xavier está dizendo que quer fazer. Então esse é o primeiro desafio dele, né? Compactar as linhas, fazer com que esse time fique mais com a bola, para que esse time tenha transições mais rápidas entre defesa e ataque. E tudo isso, Thiago, passa muito pelo nosso meio-campo, que é um grande problema. Então ele vai precisar corrigir e, primeiro, identificar o problema. O nosso meio-campo não consegue, ou pelo menos até aqui, não conseguiu fazer justamente esse processo que ele está pedindo aí, né? Então, não sei se ele vai trabalhar com essas mesmas peças ou vai precisar encontrar novas peças no elenco para que ele consiga colocar, impor esse estilo de jogo que ele pretende. Exato, e de todos esses tópicos, Marcão, que pudemos separar com base na entrevista dele, a gente vê que o Santos só vai ter um, que é justamente o que ele não pretende adotar, que é o jogo direto e as bolas longas. O Santos, por se tratar de uma equipe muitas vezes sem criatividade, opta por fazer uma ligação direta da sua defesa até o Tiquinho Soares ou buscando algum dos pontas, coisa que o Zé Ivaldo muito faz, né? O Santos também tem um meio de campo que não produz, né? Isso falando propriamente dos dois volantes, o Diego Pituca e o João Schmidt. Eles pouco produzem para o ataque da partida, então isso é um vício que eu vejo que ele vai ter que corrigir, né? Porque se ele não pretende ter esse jogo longo, Marcão, ele vai ter que adoçar e muito a criatividade do time, porque ele também comenta, ele quer um elenco defensivamente organizado em campo. A gente vê que o Santos também não é organizado em campo. O Santos é um time que cede muitos espaços. Para quem teve a oportunidade de assistir Santos e Bragantino, o John fez o que fez, ele deu um show no meio de campo do Santos, porque tinha uma distância muito grande entre a primeira linha e a segunda linha, ou seja, uma desorganização e uma descompactação muito alta do Santos. Outro ponto que ele comenta, a pressão alta, a agressividade
velocidade, é uma coisa que o Santos também não tem. Ou seja, esse aí também vai ser um trabalho muito, muito interessante de acompanhar do Fábio Maracedian. Isso vai passar diretamente pelo trabalho do Fábio, porque o Santos, sendo um time agressivo, um time com pressão alta e um time rápido, vai precisar e muito do preparo físico dos atletas que até então não mostraram estarem aptos a um jogo de mais velocidade, de mais intensidade na temporada de 2025. Você falou aí coisas importantes, né? Como que você marca alto, marca pressão, quando você não tem um time bem preparado fisicamente? É difícil. O Veron, visualmente fora de forma. Tiquinho Soares, quase 34 anos, é um jogador pesado. O Roleiser, já percebemos aí a questão física do Roleiser, né? Um jogador ok fisicamente, mas não é um jogador ali de muita velocidade, né? Você só tem o Guilherme ali, né? Que é um jogador que talvez aguente marcar mais forte lá em cima e consiga segurar o jogo todo só. Os demais jogadores do Santos são jogadores lentos, são jogadores pesados, são jogadores que não aguentam 90 minutos na mesma intensidade. Então é difícil. E aí entra o Fábio Maracedian, né? Para realmente condicionar esses atletas. Eu acho, Thiago, olhando claramente, né? Eu não conheço tão bem o Matheus Bach, né? É claro que sempre fica ali na sombra do Tite, por ser filho do Tite, e isso acaba de alguma forma até muitas vezes mais atrapalhando, né, o profissional do que ajudando. Quando você é filho de um treinador, sempre dá a impressão que você está lá por ser filho do Tite, ou ser filho do Dorival, ou ser filho do Ramon Dias, né? Então, mesmo ele sendo competente, sempre fica essa dúvida por parte de todos nós. Agora, o Fábio Maracedian, esse não. Esse é um cara conceituadíssimo e algo que a gente reclama há muito tempo, que é a nossa preparação física, eu acho que agora está em boas mãos. Não dá para imaginar, Jordão, que ele vai mudar tudo de um dia para o outro. Mas eu creio que em 15, 20 dias nós teremos uma mudança de postura física do Santos. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Santos Futebol Clube fisicamente vai evoluir com o Fábio. Então esse é um ponto alto, né? Agora vamos ver como o Santos se comporta. Um outro ponto importante, Thiago, é o Guilherme. Manter o Guilherme amanhã faz sentido, Thiago Jordão? Diante dos desfalques, é a única justificativa plausível para que o Guilherme permaneça como titular? Ou mesmo com os desfalques, é momento de tirar, de preservar o Guilherme, que claramente vive uma grande crise esportiva e também com o próprio torcedor do Santos Futebol Clube. Guilherme não tá nada bem, Jordão. Nada bem, e eu vejo que seria o momento de que você, para sacar o Guilherme do time com os desfalques que você tem, você precisa de uma mudança tática, da postura da equipe. Porque, por exemplo, digamos que ele decida sacar o Guilherme do time. Quem que ele colocaria ali, Marcão? Eu acho muito difícil ele já chegar colocando o Matheus Xavier, por ser jovem, e 2, por ele não conhecer o atleta. Dificilmente o Kleber Xavier tem um conhecimento do que é o Matheus Xavier. Então, a outra opção seria você colocar o David. Mas o David, ele tem características parecidas com o Tiquinho no quesito de altura. O David é um jogador muito alto, então ele pode ter dificuldades de jogar no setor do lado ali do meio de campo, sendo necessário muitas vezes ele fazer a infiltração para dentro da área, Marcão. Então, manter o Guilherme no time, eu acho que são dois extremos. Pode ser um acerto por conta que você não tem opções para colocar, né? Seja ali exclusivamente na ponta esquerda, a opção seria só a do Matheus Xavier. É um erro porque o jogador não vem bem, né? Então você acaba ficando nessa seara de que não há muito o que você fazer com a questão do Guilherme, Marcão. Mas uma coisa que eu vejo no futuro assim acontecer, com o retorno dos jogadores do Santos, do departamento médico, a exemplo, Barreal, Soteldo, nem vou colocar o Neymar, né, porque o Neymar seria titular até de goleiro, ele com certeza vai acabar perdendo essa vaga, Marcão, porque não é de hoje que a gente comenta, olha, o Guilherme não vem bem, o grande trunfo dele em campo é ajudar na marcação, só que um atacante vive de gols, vive de assistências, vive de boas jogadas, coisa que o Guilherme não está conseguindo contribuir. Então, no futuro próximo, o Guilherme com certeza vai ser sacado do time e também muito por conta da relação desgastada com a torcida. O Santos ali, Thiago, se nós olharmos a parte ofensiva, o Santos vive um grande problema. O Veron não tá legal, tá certo? O Guilherme não tá bem. O
O Tiquinho Soares é um jogador de área, mas é um jogador que tem limitações. Vamos ser muito claros aqui, né? O Tiquinho é um jogador de área, mas com poucos recursos também. Não é um jogador com tantos recursos assim. O Rolézer, por mais que a torcida do Santos adore, né? Idolatre o tal do Rolézer, é um jogador que fez um jogo bom até agora contra o São Paulo no Morumbi. O único jogo grande do Rolézer foi aquela partida Santos 1, São Paulo 2 no Morumbi. No mais, o Rolézer se mostrou um jogador normal até aqui, né? Você tem o Guilherme muito mal. Thiago, eu iria de Matheus Xavier, eu iria de David Washington e sacaria Veron e sacaria também o Guilherme, entendeu? Eu tentaria algo novo. Porque o Matheus Xavier, por mais que ainda não esteja pronto e ainda peca, para quem acompanha o Matheus Xavier na base, sabe do que eu tô falando, o Matheus Xavier precisa aprimorar o último passe, precisa melhorar nas finalizações, mas seria algo novo, Thiago. Seria aquela questão de você tentar ali apimentar um pouco o nosso ataque. Nosso ataque tá morto, cara. E a questão emocional tá pegando. Se você tem um Veron ali que claramente tá mal fisicamente, eu já não saio com ele. Fala, Maceridinha, cuida desse aqui. Quando ele estiver bom, você me avisa, ele vai jogar. Quando estiver bem fisicamente. Pesado não vai jogar. Então, por eliminação, eu tiro o Veron, que tá mal fisicamente, né? O Guilherme, questão emocional. Então, eu iria de Matheus Xavier e iria de David Washington, né? E aí, no segundo tempo, eu escolheria entre o David e o Tiquinho, né? E sacaria um dos dois ali, colocaria mais um jogador por dentro, enfim, até o próprio Luca Meireles, que deve ser relacionado. Enfim, eu acho que tem opções, Thiago. Sabe um exemplo de tudo isso, Thiago, que você não pode ter medo de utilizar o seu elenco? É o que tá fazendo o Zubeldia. Pô, o Zubeldia tá com N desfalques, o Zubeldia tá sem Lucas Moura, o Zubeldia tá sem o Caleri, o Zubeldia tá sem o Arboleda, o Zubeldia tá sem o Oscar. Veja o São Paulo aí, cara. Ganhou ontem, com dificuldades do Náutico, mas ganhou o jogo. Entendeu? E o Zubeldia tá fazendo uma campanha dentro das possibilidades dele, ok, no Campeonato Brasileiro e boa na Libertadores da América. Então, Thiago, tem que utilizar o plantel. Se você ficar insistindo nas mesmas peças, primeiro, você dá uma sensação de conforto para os jogadores que não estão bem. Primeira coisa, você precisa criar um ambiente competitivo. Então o Guilherme não vem bem há quanto tempo? Eu tenho que tirar. O Veron tá 2 meses no Santos, não tá bem fisicamente. Eu tenho que mostrar pra ele e falar, Veron, assim você não joga, cara. Você não vai jogar no Porto, você não vai jogar no Cruzeiro. Daqui a pouco você tá jogando num time menor do futebol brasileiro. Então eu acho que criar esse ambiente competitivo passa muito, Thiago, por utilizar o plantel e colocar jogadores da base. Não é colocar jogadores da base na fogueira. O jogador que quer... Teve uma pergunta na última coletiva, que na minha opinião foi uma pergunta ruim, né? Quando o jornalista pergunta pro Sampaio por que ele colocou jogadores da base na fogueira. Não é assim, pô. Jogador da base, se ele quer ser profissional, ele tem que estar preparado para jogar no momento bom e no momento ruim. Senão você não coloca o jogador nunca. Eu não vou colocar o Matheus Xavier porque eu posso queimar o Matheus Xavier, não. Se eu tenho... O Zubeldia tá queimando os garotos do CT, de Cotia? Claro que não. Ele está dando oportunidade para os jogadores de Cotia. E no meu entendimento, Thiago, é a hora de testar Matheus Xavier, é a hora de colocar Luca Meireles, porque os nossos principais jogadores não estão bem. Então, aí eu utilizo o elenco, aí eu utilizo a base. Com certeza. E, Marcão, eu vejo até um pessoal comentando sobre a fase do CRB, que o CRB tá em 6º no Campeonato Brasileiro. Só que, vamos ser sinceros, ainda assim é uma equipe fraca. É uma equipe da 2ª divisão do campo do futebol brasileiro. O Santos se reforçou para isso. Eu enxergo também que esse jogo contra o CRB é um jogo que você pode ter uma virada de chave no seu time. É um jogo que você pode trazer a recuperação, não. Você trazer a confiança dos jogadores de volta, Marcão. Por isso que eu seria totalmente a favor dele colocar no time, por exemplo, no meio de campo, o Rian, né, sei lá, sacar o Diego Pituca, talvez, manter o Schmidt, ou trocar, deixar Rincon e Rian, é a oportunidade que você pode dar para um garoto da base. Você também pode colocar na lateral direita ali, talvez
trazer de volta para o time o JP Sherman para ele tentar recuperar o bom futebol, recuperar a confiança, você sacar o Guilherme, que além disso você passa um recado para ele de que ele não é intocável no time, né? Porque a impressão que muitas vezes passa do Guilherme é que ele era intocável na equipe do Santos, mesmo mal, muito mal, ele nunca era substituído. Então você já tirando, você passa um recado, olha, aqui no meu time vai jogar quem estar bem ou vou oportunizar quem não vinha recebendo oportunidades no lugar de quem não está me entregando resultados. Então, você colocar o Matheus Xavier ali é um ótimo jogo para o Luca Meireles jogar. O Luca Meireles, ele é um jogador que vem fazendo muitos gols na base do Santos, mesmo que o Santos perca os jogos, sempre tem o gol do Luca Meireles ali. Então, Marcão, concordo com a sua análise, eu acho que esse é um jogo para você oportunizar os garotos, né? Esse é um ótimo jogo também, quem sabe você no segundo tempo colocar o Kevson, dar uma rodagem pro Kevson que voltou de lesão, você também trazer a oportunidade do JP Sherman tentar recuperar a sua confiança, dar mais minutagem pro Rian, mais minutagem para o Matheus Xavier. Eu vejo que é um jogo para você oportunizar os jogadores, Marcão. Dificilmente, de verdade mesmo, eu acho que se o Santos entrar com muitos garotos, o Santos não perde pro CRB, Marcão, porque o CRB é uma equipe fraca de segunda divisão. Começou bem o campeonato? Começou bem o campeonato, mas não se reforçou a ponto de ser uma das equipes que vai brigar com força para subir para a primeira divisão. Thiago Jordão, o senhor está seguro que amanhã o Santos não perde pro CRB, Jordão? Seguro, Marcão. Mamãe! Eu comentei com um amigo meu, Marcão, eu falei, eu disse que se não ganhar no Bragantino tá de brincadeira. Aí o Santos tava de brincadeira. Mas, Marcão, do CRB, eu posso até virar corte, virar meme no vestiário lá, se eles quiserem, mas, olha, Marcão, do CRB olha já lá. chega a ser demais. Olha lá. Não existe. Olha, Thiago, eu gostaria muito de ter essa segurança que você está passando ao nosso público, viu? Eu tô preocupado com o CRB. Eu acho que hoje, e eu sou um cara otimista, né? Muita gente me fala, Marcão, você sempre acha que o Santos vai ganhar? Claro que eu acho que o Santos vai ganhar, né? A não ser quando o Santos joga contra o Flamengo, Palmeiras, aí eu sei que o Santos é inferior, mas quando o Santos joga com times ali intermediários, entre optar por dizer que o Santos vai perder, vai empatar ou vai ganhar, eu acho que o Santos tem chance sempre de ganhar. Agora, o cenário atual me preocupa, viu, Thiago? Mesmo jogando contra o CRB. Eu acho que amanhã é um jogo que estamos todos em dúvidas, tá? Eu acho que amanhã é um jogo muito difícil para o Santos Futebol Clube pela instabilidade do momento, né? A verdade é essa, o Santos está num momento complicadíssimo. Eu volto a dizer, infelizmente, Thiago, todos nós torcemos aqui para o César Sampaio para que ele pudesse dar certo, né? Não deu. Era meio que esperado, previsível, que o Sampaio não fosse o nome ideal para o Santos. Todo mundo que conhece um pouco de futebol e acompanha... Por que eu falava do Sampaio com tanta certeza, né? Porque eu acompanho o Sampaio desde jogador. Eu acompanhei o Sampaio como comentarista, cara. Né? E eu me lembro que quando o Sampaio era comentarista, eu dizia, pô, não fala nada, cara. Né? Pior coisa quando você escuta um comentarista é aquele cara que não fala nada. Ele fala e não diz nada. Era o Sampaio como comentarista. Eu acompanhei o Sampaio como comentarista. Então você vê que o cara não tem perfil. Para você ser líder de um grupo, você precisa, acima de tudo, você tem que ter oratória, você tem que ter conteúdo. O Sampaio pode ser um cara espetacular, pode ser um cara da resenha, que conta boas histórias, sabe? Mas ele não tem perfil nenhum de liderança. Então era muito simples você concluir, né? Você concluir que o Sampaio não seria líder. Aí você vai falar, Marcão, mas você tirou a entrevista do Sampaio como base para dizer que ele não tinha condições de ser treinador? Sim. Você está olhando o Sampaio como comentarista para dizer que ele não tinha condições de ser treinador? Claro que sim. Porque eram as minhas referências, era aquilo que eu podia me apegar, já que ele não tinha trabalho nenhum como treinador. Então você pega, é que nem entrevista, né? Quando você vai entrevistar um funcionário, você tem que estar atento em tudo que ele disser, né? Às vezes uma palavra que ele disser, às vezes uma frase, você pega isso e fala, opa, eu tenho aqui uma chance alta de acerto ou tenho um risco muito alto, né? Então você tenta ali em 30 minutos identificar o perfil da pessoa. E foi muito fácil saber que o Sampaio não tinha condições de assumir a bucha que assumiu. Agora, o Santos é terra arrasada. Infelizmente é isso. O Pedro Caixinha deixou o Santos numa situação, Thiago,
razoável. O Sampaio deixou o Santos no buraco. Então o trabalho do Kleber Xavier é muito mais complicado agora, porque o Santos virou terra arrasada. O Sampaio foi muito mal nessas 2 semanas. Isso tem que ser dito. Me desculpem. Não tem que ficar aqui floreando as palavras. O Sampaio fez um péssimo trabalho em 15 dias. Péssimo trabalho. E contou com o azar também de muitas contusões nesse período.